algum canto de Abbey Road, no outono de 1968. Havia um gravador de 8 pistas parado num depósito, não instalado, não liberado, esperando que o corpo técnico terminasse de avaliá-lo. E no estúdio ali no fim do corredor, a banda mais poderosa do mundo gravava o álbum mais extenso da sua carreira em 4 pistas. Porque 4 pistas era o que a EMI estava disposta a oferecer. É esse o fato sobre o qual eu quero construir este ensaio, porque ele inverte quase tudo o que se diz sobre esse disco. A versão consagrada é mais ou menos assim. Os Beatles se recolheram à Índia, voltaram com uma montanha de canções, entraram em estúdio e produziram uma obra de aventura técnica sem precedentes. Um álbum que levou os equipamentos de Abbey Road ao limite e inaugurou procedimentos que viraram prática padrão na gravação de rock pelos 50 anos seguintes. Em linhas gerais, quase tudo isso é verdade. O que fica de fora é a condição em que aconteceu, ou seja, que o álbum branco foi feito com maquinário já defasado, numa instalação cujas regras internas a banda passara a enxergar como obstáculo, por uma equipe de engenharia que mudou no meio do caminho porque o engenheiro original foi embora. E sabendo disso, o álbum soa diferente. Não pior, diferente e consideravelmente mais estranho. Comece pelo problema das 4 pistas, porque tudo o mais decorre dele. Um gravador de 4 pistas oferece 4 lugares independentes para colocar som. Só isso. Se você quiser mais de 4 elementos na gravação finalizada, e você sempre quer mais de 4, precisa combinar. Você grava bateria, baixo e 2 guitarras ocupando as 4 pistas. Depois mistura essas 4 para 1 ou 2 pistas de um segundo gravador, liberando espaço e segue adiante. Esse procedimento se chama redução e tem 2 consequências que moldam tudo o que você escuta. A primeira é perda. A fita analógica acrescenta ruído e perde detalhe de agudo a cada cópia, de modo que uma parte que passou por 2 reduções fica atrás de um véu que a parte gravada por último não tem. Ouça praticamente qualquer faixa do disco com isso em mente, e você percebe os estratos. O vocal principal e o último overdub estão na sala com você. A cozinha está 1 ou 2 gerações atrás, um pouco mais abafada em cima, um pouco mais ruidosa embaixo. A segunda consequência é a irreversibilidade. Depois de reduzir 4 pistas a 1, o equilíbrio entre elas está fixado para sempre. Não dá para voltar e levantar o chimbal. Você se comprometeu, o que significa que um disco de 4 pistas não é um disco de possibilidades infinitas. É um disco de decisões tomadas sob pressão e depois convividas. E o julgamento do engenheiro no instante da redução fica assado em definitivo dentro do objeto final. Agora pegue aquilo que todo mundo nota no estéreo deste álbum, que é a separação extrema. Bateria inteira num alto-falante. Voz inteira no outro. Trechos inteiros do disco que soam errados no fone e que gerações de ouvintes interpretaram como gesto psicodélico deliberado, um palco sonoro tridimensional, uma escolha artística. Na maior parte, não é escolha, é aritmética. Quando o seu multipista finalizado consiste numa base reduzida numa pista, num grupo de overdubs reduzido em outra, num vocal na terceira e num solo na quarta. A mixagem estéreo tem 4 objetos para distribuir entre 2 alto-falantes, e há muito pouco a fazer para disfarçar isso. O panorâmico extremado do estéreo britânico dos anos 60 é o esqueleto do formato de fita, exposto. Acrescente que o estéreo ainda era, na Grã-Bretanha de 1968, o formato minoritário, vendido a um público pequeno e relativamente abastado. E as prioridades das sessões de mixagem ficam evidentes.
O que me leva ao fato técnico mais importante deste álbum, e aquele sobre o qual a maioria dos ouvintes nunca agiu. A mixagem mono do álbum branco é outro disco. A banda acompanhava as mixagens mono. Eram elas que importavam, porque mono era o que o comprador de discos e o rádio iam ouvir. As versões estéreo eram muitas vezes preparadas depois, mais rápido, às vezes sem ninguém da banda na sala. E como eram operações separadas e não um master estéreo com os canais somados, elas divergem, às vezes bastante. Helter Skelter é a demonstração. No estéreo, a faixa parece terminar, some num fade e depois volta. E sobre o ruído que retorna, Ringo Starr grita que está com bolhas nos dedos. Esse momento virou um dos segundos mais citados de todo o catálogo. Ele não existe na mixagem mono. A versão mono simplesmente some e acaba. Ou seja, a prova documental mais famosa da ferocidade daquelas sessões está ausente da versão que a maioria dos britânicos comprou em 1968. E tem mais. Don't Pass Me By corre mais rápido no mono, em outra afinação, por causa da velocidade de fita. Sexy Sadie tem outro tratamento vocal. Várias faixas têm pontos de fade diferentes, doses diferentes de efeito, durações diferentes. O álbum branco é o último disco dos Beatles a receber uma mixagem mono dedicada, o que faz dele o último em que a versão aprovada pela banda e a versão que a maioria das pessoas ouve hoje em streaming são artefatos genuinamente distintos. Se você só conhece o estéreo, você conhece uma tradução. Agora a questão do Trident, que é onde o mito das 8 pistas se desfaz por completo. O Trident Studios, em St. Anne's Court, no Soho, tinha um gravador de 8 pistas antes de Abbey Road ter. Os Beatles usaram. Dear Prudence foi gravada lá, Honey Pie, Savoy Truffle e Martha My Dear também. Hey Jude, do mesmo período, saiu de lá igualmente. A banda foi a um estúdio independente do Soho, porque o equipamento era melhor que o da instalação que eles haviam passado 6 anos transformando no estúdio de gravação mais famoso do planeta. Não é um detalhe pequeno. Ele informa no que havia se tornado a relação entre o grupo e a EMI em 1968. Abbey Road era uma instituição com técnicos de jaleco branco, procedimentos padronizados e um regime de testes que fazia com que máquinas novas fossem avaliadas antes de serem liberadas aos clientes. Esse regime produziu coisas extraordinárias, entre elas a duplicação automática de vocais, que o engenheiro Ken Townsend inventou em Abbey Road justamente porque Lennon detestava dobrar a própria voz na mão. Mas, em 1968, a banda já havia superado a velocidade da instituição, e uma parte do álbum branco existe no Soho por causa disso. Quando as 8 pistas finalmente entraram em operação em Abbey Road, já no fim das sessões, o som das últimas coisas gravadas mudou. Mas o grosso do álbum é trabalho de 4 pistas, e a textura do disco, aquela combinação peculiar de presença enorme na camada de cima com uma fundação levemente esfarelando embaixo, é uma textura de 4 pistas. E, antes de seguir, uma correção que precisa ser feita porque circula em quase todo o relato longo sobre esse álbum, inclusive na versão anterior deste ensaio. Blue Jay Way não está no álbum branco. É uma canção de Harrison do Magical Mystery Tour, gravada em setembro de 1967, mais de um ano antes. E as suas fitas invertidas e o phasing pertencem a outro projeto, com outra filosofia sonora. Atribuí-la a estas sessões é o tipo de erro que desmonta um vídeo nos comentários em 1 hora. E importa aqui porque os 2 discos são feitos sob pressupostos opostos a respeito do que serve um estúdio. Agora as pessoas, porque a segunda metade deste álbum não soa como a primeira,
E há uma razão para isso. Geoff Emerick era o engenheiro principal dos Beatles desde Revolver. Havia construído o som de Tomorrow Never Knows, de Pepper, de Strawberry Fields Forever, trabalhando numa instalação cujo regulamento ele quebrava rotineiramente, posicionando microfones mais perto dos instrumentos do que as normas da IMI permitiam e passando sinais por equipamentos de maneiras que o corpo técnico considerava impróprias. Tinha 21 anos quando começou em Revolver. No dia 16 de julho de 1968, ele pediu demissão. Não da indústria, não de Abbey Road, mas dos Beatles. Ele descreveu o clima da sala naquelas sessões, as ofensas pessoais voando entre os integrantes da banda, a impossibilidade de fazer trabalho cuidadoso dentro de uma discussão permanente. E foi embora. Ken Scott, que vinha atuando como operador de fita e engenheiro eventual, assumiu. E a abordagem de Scott era mensuravelmente diferente. Menos inclinado ao processamento elaborado de sinal que Emerick adorava, mais voltado a capturar o que estava acontecendo na sala de forma limpa e rápida. Há ainda Chris Thomas, então com 22 anos, a quem George Martin deixou à frente das sessões ao sair de férias em setembro e que acabou tocando cravo em Pigs e Mellotron em Bungalow Bill. Portanto, a autoria técnica deste disco está distribuída de um jeito que não se repete em nenhum outro álbum dos Beatles. Martin, Emerick, Scott, Thomas, mais assistentes, mais uma banda que trabalhava cada vez mais em salas separadas, em canções separadas. E o papel do próprio Martin mudou de forma fundamental. Nos discos anteriores, ele havia sido coautor, escrevendo arranjos de cordas, orquestrando metais, traduzindo ideias musicais de gente que não lia partitura. Aqui, ele funciona sobretudo como árbitro e facilitador técnico, capturando performances em vez de construí-las. Ele ainda arranjou, e os arranjos que escreveu estão entre as melhores coisas do álbum. Mas a autoridade estrutural tinha ido embora. Ele defendeu que o material fosse cortado até virar um único disco forte. Foi voto vencido. Há também a questão da bateria, que interessa em especial ao público do progressivo. Porque o som de bateria deste disco é de onde vem boa parte do que veio depois. Emerick passara os 2 anos anteriores construindo o som de bateria dos Beatles, com microfonação próxima do kit de Starr, abafando bastante as peles, muitas vezes com panos, e comprimindo forte, o que produz aquela pancada grossa, seca e adiantada que define Pepper. No álbum branco, esse método é mantido em algumas faixas e abandonado em outras. E é no abandono que as coisas interessantes acontecem. Year Blues praticamente não tem isolamento nenhum. Helter Skelter está deliberadamente saturada. Birthday tem uma qualidade comprimida e estalada, com um padrão de cowbell alto na mixagem que aponta diretamente para a produção de rock dos anos 70. E em 2 faixas, o baterista não é o baterista. Starr havia deixado a banda no dia 22 de agosto, durante o trabalho em Back in the USSR, e McCartney sentou atrás do kit nessa faixa e em Dear Prudence. A diferença é audível e é instrutiva. McCartney toca mais cheio, mais duro e com menos consideração pelo centro de gravidade da canção do que Starr jamais teve, preenchendo onde Starr teria deixado espaço. Comparar os dois nessas 2 faixas e no resto do álbum é a melhor aula disponível sobre o que um baterista de fato contribui, que não é o que ele toca, e sim o que ele se recusa a tocar. A fama de Starr como instrumentista limitado nunca sobreviveu ao contato com alguém que tenha tentado reproduzir a levada dele. Antes das peças de resistência, 2 técnicas precisam ser explicadas direito, porque são citadas o tempo todo e descritas mal.
A primeira é a duplicação automática de vocais. Lennon gostava da espessura de uma voz dobrada e odiava o trabalho de cantar a mesma parte 2 vezes em sincronia perfeita. E perguntava repetidamente se a máquina não podia fazer aquilo por ele. Ken Townsend, engenheiro técnico de Abbey Road, descobriu que tomando o sinal da cabeça de gravação de uma máquina e alimentando uma segunda máquina com ele, e depois variando a velocidade dessa segunda máquina por meio de um oscilador de frequência variável, você obtém uma cópia da voz que desliza fracionalmente à frente e atrás da original. Nunca numa relação fixa. Esse deslize é o efeito inteiro. Uma cópia perfeitamente sincronizada soaria apenas mais alta. Uma cópia imperfeitamente sincronizada soa como 2 pessoas, porque 2 pessoas também nunca coincidem exatamente. O que importa neste álbum é como a técnica havia evoluído até 1968. Em Revolver e em Pepper, ela fora usada com frequência em ajustes extremos, empurrada até o tremido audível e o flange. Aqui é aplicada de modo constante e sutil, engrossando as coisas sem se anunciar. E a diferença entre um disco em que se ouve o processo e um disco em que não se ouve é a diferença entre um disco que soa como 1967 e um disco que ainda soa atual. A segunda técnica é a variação de velocidade, que é simplesmente rodar a fita numa velocidade diferente daquela em que foi gravada. Desacelere a fita durante a gravação e o resultado reproduzido sai mais rápido e mais agudo. Acelere durante a gravação e o resultado sai mais lento e mais grave. Isso não é um efeito no sentido moderno, porque altura e duração não podem ser separadas. E é exatamente essa inseparabilidade que torna a coisa musical em vez de cosmética. Quando a voz de McCartney em Wild Honey Pie chega como um falsete estrangulado, você está ouvindo um fato físico a respeito de um pedaço de fita, e a estranheza não foi aplicada sobre a voz. Ela é a voz, deslocada. Depois, há o posicionamento de microfone. E aqui, o álbum é um ataque direto à instituição que o abrigava. Abbey Road mantinha orientações escritas sobre distâncias mínimas entre microfones e instrumentos, em parte para proteger o equipamento de sobrecarga. Emmerich vinha quebrando essas regras desde Revolver, colocando microfones perto o bastante de um amplificador de baixo ou de um tambor para capturar o acontecimento físico em vez da opinião da sala sobre ele. No álbum branco, a microfonação próxima está em toda parte, sobretudo nos violões, e é por isso que você ouve o rangido da corda e a unha em Blackbird e em Julia, num nível de detalhe que nenhum disco de rock anterior havia exposto. Esse detalhe não é enfeite. É a razão pela qual essas 2 gravações parecem uma pessoa e não um registro. Agora vamos às peças de resistência, uma a uma, porque é aqui que o disco constrói a própria reputação, e é aqui que os detalhes valem mais do que as generalizações. Year Blues foi gravada numa sala anexa ao Estúdio 2, que era essencialmente um depósito, um espaço tão pequeno que os 4 e o equipamento mal cabiam, escolhido deliberadamente para forçar o som de um clube apertado para dentro da fita. Dá para ouvir as paredes. O vazamento entre microfones num espaço daquele tamanho não é um problema a ser resolvido. É o instrumento. E a irregularidade do final, onde a mixagem cai para um take anterior, ficou como estava. Long, Long, Long termina com um dos sons mais estranhos de todo o catálogo. Uma ressonância chocalhante e gemida que cresce e morre. É uma garrafa de vinho que alguém havia deixado em cima de uma caixa Leslie. A Leslie tem uma corneta giratória. A nota do órgão atingiu a frequência de ressonância do gabinete e a garrafa começou a vibrar contra ele. Eles ouviram, gostaram
e, em vez de tirar a garrafa, construíram o final da canção em volta dela, acrescentando um vocal e uma figura de bateria àquilo que na origem era um acidente de faxina. Savoy Truffle tem uma seção de metais que soa quebrada. E soa quebrada porque Harrison pediu. Martin escreveu o arranjo. 6 saxofones o executaram direito. E então, Harrison pediu aos engenheiros que distorcessem a gravação pesadamente, o que teria irritado bastante os músicos de sessão, já que eles acabavam de entregar uma performance limpa e agora a ouviam sendo destruída. Essa distorção é um ato deliberado de vandalismo contra o profissionalismo musical. E é a razão pela qual a faixa não se parece com nada do período. Helter Skelter passou por um processo extraordinário. Uma tentativa inicial passou dos 25 minutos. Uma versão lenta, arrastada e hipnótica, que tem pouquíssima relação com a faixa lançada. O que saiu no fim é comprimido, gritado e mixado de modo que a bateria empurre os medidores até a distorção. O vocal de McCartney está deliberadamente esfarrapado. A influência disso sobre tudo o que veio de pesado depois é real. E foi obtida não por equipamento, e sim pela recusa de proteger a gravação contra a performance. E Revolution 9, pense o que pensar dela, é trabalho braçal. Loops de fita daquela época precisavam ser passados em volta da sala e mantidos sob tensão, muitas vezes com lápis e pedestais de microfone, correndo de máquina em máquina, para que um loop pudesse ser longo o bastante para interessar. Vários loops rodando ao mesmo tempo em várias máquinas. Faders operados ao vivo por quem estivesse disponível. Mixagem em tempo real, porque não havia como armazenar o resultado, a não ser capturando a performance da mixagem. São 8 minutos e 22 segundos de colagem montada à mão. Vale precisar a ascendência, porque a comparação de sempre é preguiçosa. Isto não é Stockhausen. Karl-Heinz Stockhausen, cujo rosto está na capa de Pepper, trabalhava no estúdio de Colônia com música eletrônica, isto é, som gerado por osciladores, organizado por procedimentos seriais, com um rigor compositivo que quase nada tem em comum com o que acontece aqui. A linhagem pertinente é a parisiense, de Pierre Schaeffer e da música concreta, que parte de material gravado, de som encontrado, e procede por corte, loop e inversão. Revolution 9 é uma peça concreta feita por gente que tinha acesso à fonoteca da EMI e a uma quantidade enorme de horas de estúdio. A outra coisa a dizer sem rodeios é que a contribuição de Yoko Ono aqui é substancial e costuma ser ou apagada ou culpada. Ela era uma artista em atividade vinda do meio Fluxus. Vinha fazendo performance e trabalho conceitual em Nova York e em Londres havia anos antes de conhecer Lennon. E a estética de duração, repetição e instrução que molda essa faixa é nativa da prática dela e estranha a dele. Atribuir a peça só a Lennon é erro de atribuição. Atribuir o colapso do álbum à presença dela no estúdio, que foi o discurso corrente por décadas, é algo pior que erro de atribuição. Então, o que tudo isso significa para o público de um canal de rock progressivo? Que é com quem eu estou falando? O rock progressivo construiu a própria identidade sobre o estúdio. O pressuposto fundador do gênero é que um disco de rock pode ser um objeto construído da mesma ordem que uma obra composta. Que o estúdio é um instrumento. Que tempo, dinheiro e número de pistas são a matéria-prima da ambição. A mitologia remonta a Sajmoskyamsgiactus, Pepper's Lonely Hearts Club Band. A ideia de que, se você passar tempo suficiente numa sala com equipamento suficiente, você pode construir qualquer coisa. O álbum branco diz quase o contrário, e diz de dentro da mesma banda. Tudo o que eu descrevi aqui é produto de restrição.
4 pistas forçando decisões irreversíveis, reduções criando estratos geracionais audíveis. Uma imagem estéril ditada pela aritmética da fita. Uma mixagem mono, que é a verdadeira. Um engenheiro indo embora e outro par de mãos assumindo. Distorção como ferida deliberada infligida a um arranjo limpo. Um acidente com uma garrafa de vinho promovido a acontecimento compositivo. Nada disso é capacidade ilimitada. Tudo isso é decisão sob pressão. E a aspereza do álbum, aquilo que fez a crítica de 1968 chamá-lo de disperso, é o som de decisões que não podiam ser desfeitas. O rock progressivo herdou a ambição e descartou a restrição. 16 pistas viraram 24. 24 viraram 48. Sessões se esticaram de semanas para anos, e o gênero produziu alguns dos objetos mais gloriosamente superconstruídos da história do som gravado, e também alguns dos mais inertes. O ponto em que um disco deixa de ser um conjunto de decisões assumidas e vira um arquivo infinitamente revisável é o ponto em que ele começa a perder aquilo que faz o álbum branco ainda soar perigoso. Eu não estou defendendo o primitivismo. A conquista técnica aqui é real, e as pessoas que a realizaram operavam no limite extremo do que o maquinário permitia. Mas o maquinário era velho, a instalação era lenta, a equipe mudou no meio do projeto, e a banda mal se falava. E o disco que eles produziram nessas condições continua sendo, mais de meio século depois, o que menos soa projetado. Existe uma versão prática desse argumento e eu quero enunciá-la, porque ela vale para qualquer pessoa que esteja ouvindo e faça discos. Toda técnica que eu descrevi existe porque alguém precisou resolver um problema na sala, naquele dia, com o que havia. A duplicação automática existe porque um cantor se recusou a cantar a mesma parte 2 vezes. O final de Long 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 existe porque ninguém tirou uma garrafa do lugar. O som dos metais em Savoy Truffle existe porque um guitarrista decidiu que um arranjo profissional estava limpo demais e o destruiu depois de pronto. A claustrofobia de Year Blues existe porque 4 pessoas entraram num depósito. Nenhuma dessas coisas veio de especificação. Todas vieram de restrição somada à disposição de aceitar um acidente como decisão. O rock progressivo, no seu melhor, entendeu isso. O Mellotron é uma máquina pouco confiável e é o instrumento mais amado do gênero. E é amado justamente porque as fitas dele oscilam e as notas morrem depois de 8 segundos, queira você ou não. No seu pior, o gênero gastou dinheiro exatamente na remoção desse tipo de resistência. E os discos em que se ouve esse dinheiro sendo gasto são os que envelheceram pior. O gravador de 8 pistas ficou meses no depósito enquanto tudo isso acontecia. O álbum é isso.